O evangelho de hoje, nesta quarta-feira da terceira semana do Advento, é tirado de São Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 23. João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus perguntando: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Os homens, chegando junto dele, disseram: João Batista nos mandou perguntar: És aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nesse momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e minhas queridas, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Pão da Palavra. Vocês que nos acompanham pelo Facebook, vocês que estão vendo a gravação no YouTube, é sempre uma alegria ter cada um de vocês para meditarmos a palavra de cada dia, né? No amanhecer ou então no meio da tarde, no horário que você estiver nos acessando. Nós hoje estamos então no último dia da primeira parte do tempo do Advento e vocês sabem, nós enquanto católicos, enquanto cristãos, nós acreditamos nas duas vindas de Jesus. E o tempo do Advento vai nos preparando para estas duas vindas de Cristo. Até hoje o tempo do Advento nos faz olhar, nos coloca a atenção na segunda vinda, naquela vinda no fim dos tempos, quando ele vem para revelar os segredos dos corações, quando ele vem justamente para dar a cada um o seu destino, quando ele vem justamente para trazer a clareza dos corações presentes no mundo. A partir de amanhã, a liturgia volta o seu olhar, volta a sua atenção, podemos dizer assim, ela muda a chave para a festa do Natal. E aí é esta segunda dimensão bonita que o tempo do Advento nos insere, que é justamente o mistério da primeira vinda de Jesus, o mistério da sua encarnação, o mistério deste Deus que se rebaixa, que se faz uma pessoa que vem habitar no meio de nós. Então, a partir de amanhã, nós iniciamos aqui na liturgia a novena do Natal. E a partir de amanhã, então, as leituras vão estar todas ali nos preparando para este mistério desta troca de dons entre o céu e a terra. Porém, nós temos, entre esta primeira vinda e a segunda, nós temos uma presença de Jesus no meio de nós. Entre estas duas vindas, nós temos a sua presença, porque como São Mateus revela no seu evangelho, Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. E no final do evangelho de Mateus nós temos aquela frase de Jesus que é muito consoladora para cada um de nós, sobretudo nesses tempos tão difíceis. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então vejam vocês que ao mesmo tempo que nós celebramos a primeira vinda de Jesus e esperamos pela sua segunda vinda, pela sua vinda na glória, reparem que, na verdade, Jesus ele nunca se ausentou. Eu acho que eu já disse isso aqui em outros programas. Jesus não deixou um vácuo, ele não deixou uma lacuna
entre a primeira e a segunda vindas. Não, ele continua aqui. Ele continua agindo na humanidade. Ele continua agindo no mundo, ele continua presente no mundo. Ele não se distancia. Não é que ele voltou para o céu e lá está, distante, só observando o que acontece. Não. Ele continua vivo pela força, pelo mistério da sua Páscoa. Nós acreditamos, meus irmãos, que o Senhor não se ausentou. O Senhor, ele continua presente, ele continua caminhando conosco. Tanto que o prefácio, um dos prefácios do tempo do Advento, o prefácio é aquela louvação inicial da oração eucarística, ele na missa. Então, o prefácio 1A, que é um dos prefácios possíveis para esse tempo do Advento, vai nos dizer assim: vós resolvestes ocultar o dia e a hora em que o Senhor voltaria nas nuvens revestido de poder e glória. Agora e em todos os tempos, ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade. Então veja, é a liturgia da igreja, a própria liturgia da igreja, meus irmãos, que vai nos dar esta certeza. O Senhor continua presente agora e em todos os tempos, em cada pessoa humana. E o prefácio da liturgia diz: ele vem ao nosso encontro agora e em todos os tempos. O Senhor vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana. Então, é aquela passagem de Mateus 25. Toda vez que destes de comer, que destes de beber a um daqueles menores dos meus irmãos, que visitaste um preso, que visitaste um enfermo, é a mim que estáis fazendo. Assim como cada vez que vocês deixam de fazer o bem a um desses menores dos meus irmãos, é a mim que vocês deixam de fazer. Então, é nesta dinâmica da vida, do dia a dia, que o Senhor se manifesta. O problema é que nós, muitas vezes, temos a mesma dúvida de João Batista que o Evangelho de hoje nos apresenta. Vocês sabem, João Batista, ele foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Às vezes a gente fica escandalizado quando lê este trecho do Evangelho de hoje, porque a gente pode pensar, mas João Batista não foi aquele que nós estamos vendo todos esses dias, que gritou no deserto: preparai o caminho do Senhor. Eu batizo com água, mas virá aquele que é maior do que eu, de que eu nem sou digno de desamarrar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Este João Batista, que quando ainda no ventre de sua mãe Isabel, quando encontra com Maria, grávida do menino, grávida de Jesus, ele pula, ele exulta no ventre de sua mãe Isabel. Como que aquele salto de alegria porque se encontra já com o Salvador. Não é este mesmo Batista e que agora está mandando seus discípulos perguntarem se é de fato Jesus aquele que havia de vir ou se deveria esperar um outro? Como nós podemos então entender esta pergunta do Batista? Meus irmãos, vejam, João Batista em nenhum momento da sua pregação ele disse o nome de Jesus. Em nenhum momento ele falou do Messias, ou em nenhum momento ele falou que deveria vir o Messias. Ele dizia: aquele que é maior do que eu. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas estradas. Era isso que ele dizia. Ele dizia: vai vir aquele que vai batizar com água, com o Espírito Santo e com o fogo. Aquele que é maior do que eu. Aquele de quem eu nem sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então é lógico que ele está falando de alguém que vem de Deus. Mas a gente percebe que João ele então sabia que o Messias viria. E ele até desconfiava que Jesus era aquele, pelas atitudes de Jesus, pelo aquilo que Jesus fazia. Mas
Vejam que na sua humanidade, João, apesar de toda a fé que ele tinha, apesar de ser um profeta, veja, apesar de vir de Deus, mas João Batista não era pronto, assim como nós também não o somos. Então vejam, meus irmãos, que no nosso processo, no nosso itinerário de fé, a gente não vai conviver com a certeza o tempo todo. No nosso itinerário de fé, nós vamos também ter de aprender a lidar com a dúvida. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a sua palavra, ouvimos o Evangelho, temos fé, alimentamos esta fé, nos aproximamos dos sacramentos, da Eucaristia, conhecemos os ensinamentos da igreja, nos esforçamos para isso, nos esforçamos para viver esta fé. Mas quem de nós nunca, em algum momento da vida, ficou com aquela pulga atrás da orelha? Quem de nós, em nenhum momento da vida, fez a pergunta a Deus: Senhor, onde estás? Senhor, é o Senhor mesmo? Senhor, o Senhor está aqui? Quem de nós nunca, em meio às dificuldades da vida, se fez este questionamento ou fez este questionamento ao Senhor? Quem de nós, como vários santos, como São João da Cruz, que nós celebramos anteontem, como Santa Teresa d'Ávila, como a própria Santa Teresa de Calcutá, quem nunca passou por um momento de noite escura? Meus irmãos, a vida de fé, ela não é um caminho pronto. A vida de fé, ela é feita de experiências. A vida de fé, ela é feita de itinerário. Ela é feita de itinerário que vai sendo vivido dia após dia. E isto é o que é importante. E veja que então mesmo João Batista teve esta dúvida. Vão perguntar, ele envia os discípulos, vão lá e perguntem a Jesus se é ele que deveria vir ou se devemos esperar outro. Ele sabia que Jesus viria para fazer uma transformação completa no mundo. Ele sabia que o Messias viria para batizar com o Espírito Santo e com o fogo, ou seja, para restaurar todas as coisas, para purificar todas as coisas, para fazer esta mediação entre Deus e a humanidade, para dar um destino a todas as coisas, para implantar o bem definitivo no mundo. Mas ele tinha ainda dúvida se esse Messias era o próprio Jesus, ou se Jesus era o Messias. Jesus, ele pedagogicamente, com paciência, ele vai responder aos discípulos de João, não de uma forma pronta, porque a pedagogia de Deus não é aquela de nos dar respostas prontas. Mas ele vai indicar pistas. Ele vai como que abrir os olhos de João para toda aquela realidade. E os discípulos de João viram o que Jesus estava operando. E João também vira, mas assim como nós também vemos. Mas, meus irmãos, quando nós estamos na dúvida, quando nós estamos cegos, nós vemos, mas não enxergamos. Nós olhamos a realidade, mas não conseguimos distingui-la, não conseguimos ver a ação de Deus, pelas preocupações da vida, pela insegurança, por toda a confusão que o próprio mundo vai colocando, pelas várias propostas que a sociedade moderna vai nos fazendo e vai muitas vezes nos confundindo de qual é o caminho.
No mundo materialista, consumista em que vivemos, quantas vezes nos perdemos no meio do consumo? Quantas vezes nos perdemos no meio do ter? Quantas vezes nos perdemos no meio do poder? E quando nós somos aí contaminados pelo poder, envolvidos, por exemplo, pelo poder, pela ganância, nós vamos deixando de viver aquilo que o prefácio do tempo do Advento diz. Ele vem ao nosso encontro presente em cada pessoa humana. Principalmente no mundo de hoje, em que está muito na moda esta fé mercantil, esta fé materialista, de que está na moda esta teologia da prosperidade, esta teologia do milagre, em que eu tenho que buscar a Deus para ter milagre, eu tenho que buscar Deus onde acontece milagre. Veja, Jesus dá a pista para os discípulos de João Batista e de dizer a João que os cegos estão recuperando a vista, que os surdos estão ouvindo, que os mudos estão falando, que os paralíticos estão andando, que os leprosos estão sendo purificados, que os mortos estão ressuscitando. E que aos pobres o evangelho está sendo anunciado. Vejam, meus irmãos, Jesus não está aqui dizendo que o revela, que o que deve ser a prova de que ele vem de Deus, de que ele é o Messias, sejam os milagres, mas o sinal que o milagre representa. Quando Jesus recupera a vista do cego, quando Jesus purifica o leproso, quando Jesus ressuscita o morto, ele está trazendo de volta à vida a dignidade da pessoa humana. Então, os sinais do messianismo, os sinais de que o Messias está no meio de nós, são os sinais de vida. Sempre onde há um sinal de vida, uma sociedade onde há sinais de vida, ali estão os sinais da presença de Deus. Quando a sociedade começa a optar pela morte, quando a sociedade começa a optar pela desigualdade, quando a sociedade os poderes começam a tirar do povo, quando a sociedade em que habitamos começa a ser construída como uma sociedade desigual, sem as mesmas possibilidades de vida para todos, esta sociedade começa a ser desfigurada e começa a tirar Deus do meio de si. Então, meus irmãos, quando João Batista no Evangelho de domingo dizia: eu sou a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, tirai os obstáculos do caminho do Senhor, para que o Senhor possa vir. É justamente tirar esse tipo de obstáculo, é justamente fazer a nossa sociedade, o mundo em que vivemos, mais humano, mais fraterno, menos rancoroso, mais misericordioso. São estes os sinais do Messias. E quando nós construímos uma sociedade assim, uma igreja assim, o Papa Francisco, quando assumiu o pontificado, dizia: eu sonho uma igreja pobre para os pobres, eu sonho uma igreja em saída, eu sonho uma igreja que não tenha medo de se sujar na lama por estar em contato com as pessoas. E o Papa Francisco agora diz nesta sua última encíclica Fratelli Tutti: eu sonho uma igreja e um mundo onde todos sejam irmãos, porque vivemos naquela casa comum que ele mesmo, o Papa Francisco, chamou o mundo. O mundo é a nossa casa comum, que nós devemos cuidar. Então são estes sinais de vida, meus irmãos, que vão revelando a presença de Deus no nosso meio. E são estas pistas, portanto, que Jesus dá a João Batista e aos seus discípulos para compreender que sim, que ele é aquele que devia vir, porque ele opera
estas ações messiânicas, estas ações, em outras palavras, que garantem a vida, que garantem a liberdade, que garantem a alegria, que garantem a paz. E nós, enquanto seus discípulos, somos convidados a viver aquilo que o prefácio do Advento diz, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade. Então, quando nós, com fé, vivemos estes dons messiânicos, estes dons de vida, nós estamos acolhendo o Messias que vem e que já está na nossa história. Já está na nossa história. Então, este Deus que nós acreditamos, meus irmãos, ele nunca deixa de agir. Ainda que pareça que ele não está agindo, ainda que pareça que ele está distante, nosso Senhor vem revelar. Ide contar a João, os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos pobres o evangelho é anunciado. Então, aqui estão os sinais. O problema é que muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ver o milagre pelo milagre. E aí, o Senhor não se revela. Porque nós materializamos, nós condicionamos muitas vezes a nossa fé ao milagre. Esta é a diferença daqueles chefes dos sacerdotes que nós víamos no Evangelho de 2 dias atrás, que nós comentávamos aqui, que eles pediram a Jesus um sinal de onde vinha a autoridade de Jesus, e Jesus não deu sinal nenhum para eles. Por quê? Porque Jesus sabia que o coração deles estava fechado, que a intenção deles não era sincera. Mas a João Batista, Jesus dá o sinal, ou dá vários sinais, e aos discípulos de João também. Por quê? Porque Jesus sabia que João tinha um coração sincero. Jesus admirava esta figura incrível que é João Batista. A radicalidade com que ele buscava a Deus, ainda que o seu coração tivesse dúvidas. Vejam como isto é importante. Então, a dúvida de João Batista, meus irmãos, é também a nossa dúvida. A dúvida de João Batista é também a nossa dúvida. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos mostre os sinais. E se o nosso coração for sincero, se a nossa dúvida for sincera, se o Senhor sabe que nós queremos de fato esclarecer esta dúvida, Ele vai nos dar os sinais. Ele nos mostra, os sinais estão ao nosso redor. Os sinais, meus irmãos, estão por todo lado. A primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 45 de Isaías, vai justamente mostrar isto. Deus se revela a Ciro e elege Ciro, que era um pagão, ele elege rei. Faz de Ciro rei e diz a Ciro: embora não me conheças, eu te cinjo, a fim de que saiba desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há ninguém. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, o Senhor, faço tudo isso. Então, na primeira leitura, vejam, já no Antigo Testamento, Deus vai se mostrando a nós, vai mostrando a sua presença salvífica desde a criação. Vejam, a criação é um sinal, a criação revela, manifesta a presença de Deus, a presença deste Deus que é amor. E o versículo 8 justamente diz: gotejai, ó céus, lá do alto, derramem as nuvens a justiça, abra-se a terra e produza a salvação. Eu, o Senhor, criei isto. Vejam, então o texto revela que o Senhor é aquele Deus que cria.
a justiça e a salvação. O Senhor, Ele dá esta ordem: que venha dos céus a salvação, que venha dos céus a justiça. São dons de Deus, são dons messiânicos para que nós possamos viver como seguidores de Cristo, seguidores do Messias, para que possamos viver essa vida. Veja, é o Senhor que cria tudo o que existe. O versículo 18 vai dizer: Ele não criou a terra como deserto, antes modelou-a para ser habitada. E o versículo 24 conclui: só no Senhor há justiça e força. E no Senhor alcançará a justiça, e nele se gloriará toda a descendência de Israel. Então vejam, meus irmãos, que aquilo que Jesus vai afirmando para os discípulos de João Batista é aquilo já que planifica, que realiza as profecias. O Senhor continua presente no meio de nós. Nós estamos nos preparando para celebrar esta vinda, esta encarnação no seu Natal. Nós estamos nos preparando, estamos nesta feliz expectativa da sua volta no fim dos tempos, quando irá revelar tudo e todos. Mas nós nos alegramos e por isso acendemos a vela rosa. Nós nos alegramos porque este Senhor nunca deixou de estar no meio de nós. Nós confiamos nisso? Nós cremos nisso? Como então vamos ao encontro deste Senhor? Como então, e aí vou concluindo, como vamos caminhando à espera deste Messias, ao encontro desse Messias que está no meio de nós? Jesus termina o evangelho de hoje dizendo aos discípulos de João: feliz quem não se escandaliza por causa dele. Feliz quem não se escandaliza por causa de Jesus. João Batista talvez estava na dúvida porque talvez ele pensasse um outro tipo de Messias, assim como nós também às vezes esperamos. Às vezes esperamos um Messias glorioso, um Messias que venha para fazer todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, para tirar todo tipo de problema da nossa volta. Este não é o Messias de Deus. Este não é o Messias revelado pelo Pai, revelado por João Batista. Este não é o Messias que a igreja nos apresenta. Este pode ser o Messias da mídia, pode ser o Messias de alguma teologia, de alguma religião, mas não que a igreja nos apresenta. O Messias que a igreja nos apresenta é este que nós devemos esperar com lâmpadas acesas, vivendo a caridade, fazendo o bem, vivendo a misericórdia. Nós já não esperamos mais aquele menininho da manjedoura. Nós já não esperamos mais aquele menininho meigo no bercinho. Não é mais este que nós esperamos. Nós também não esperamos e não vamos ao encontro de um Messias curandeiro. Também não vamos ao encontro de um Messias dono de supermercado. Também não vamos ao encontro de um Messias que venha com mão de ferro para julgar e punir. Nós vamos ao encontro daquele Deus que se fez uma pessoa, que viveu em tudo a nossa experiência humana e que nos ensina a viver a cada dia como pessoa humana, porque Ele está no meio de nós, vivendo no nosso meio, sofrendo conosco. Neste tempo de pandemia, de tanta dor, de tanto sofrimento, onde está o Messias? Onde está o Salvador? Ele está aqui, no meio de nós, vivendo conosco, cuidando de nós, nos dando força, nos amparando, sofrendo e chorando junto conosco, mas garantindo que
ele vence, que os sinais da sua misericórdia estão no meio de nós. Olhemos ao redor, olhemos a beleza da criação, a beleza de tudo que Deus fez e faz, e aí teremos a certeza. E aí não nos escandalizaremos por causa dele, porque sabemos, o Emanuel é o Deus que continua agindo e presente na nossa vida e na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.